Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo, muito obrigada pela sua companhia nesse dia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os riscos do consumo do glitter, que é inapropriado para ingestão. A gente também comenta sobre o processo de escolha profissional dos adolescentes, o impacto que os pais têm nesse momento e o que é crucial para se adaptar bem ao mercado de trabalho. E você confere também uma reportagem sobre um documentário que trata sobre a gordofobia produzido aqui em Mato Grosso. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo que o papo tá recheado de novidade. Aquele glitter que você vê brilhando em bolos, drinks e doces pode ser um risco à sua saúde. É isso mesmo. Nem todo brilho é comestível e muitos produtos usados por aí, especialmente os de artesanato e maquiagem, podem causar irritações, problemas gastrointestinais e até exposição desnecessária a microplásticos. E quem nos ajuda nessa discussão hoje aqui no Papo com Ela é a nutricionista Laura Toledo. Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse dos microplásticos. A gente sabe que um dos ingredientes que pode carregar essa substância é o glitter, que a gente está vendo em tudo quanto é lugar, né? Depois do boom do morango do amor, então acho que mais ainda. Você pode explicar um pouquinho para a gente, começando pelo glitter, né? Como é que a gente sabe se aquele produto ele é apto ou não para ingestão humana? Agradeço, Michele, o convite. É uma honra poder falar sobre nutrição e saúde. A gente que é profissional de saúde, quanto mais espaço a gente tiver para transmitir informações confiáveis acerca de saúde e principalmente de alimentação, a gente tem que aproveitar. Os microplásticos, eles são contaminantes atualmente dos alimentos. O glitter ainda é um daqueles que a gente consegue ver. Fora o glitter, a gente tem inúmeros outros microplásticos, nanopartículas que são contaminantes dos alimentos, mas que a gente não consegue ver, né? E eles são transmitidos durante o processo de fabricação, né? Da embalagem, na produção, no plantio. Então, assim, a presença deles está tão disseminada no ambiente que hoje a gente não consegue discernir qual alimento que contém ou não. E quando a gente pensa no glitter, que é esse que você disse pra gente, né? Ali a gente tá enxergando, sabe que tá presente e tudo mais. Existe alguma forma de glitter que é segura de ser ingerida ou a gente deve evitar? Então, existem substâncias que eles falam que são comestíveis. Quando eles dizem que são comestíveis, é porque eles não causam um mal imediato, né? Eles não trazem problemas para a saúde. Mas tudo que a gente relaciona, principalmente com alimentação ou contaminantes alimentares, o efeito é em longo prazo, é efeito cumulativo. Então hoje você come um morango do amor com glitter, amanhã você consome uma água mineral de garrafinha, que é um dos alimentos, né, mais consumidos que contém a presença de microplásticos. Vai no sushi, come um salmão, que também é contaminado com microplástico. Então assim, hoje a gente tem contato com essas nanopartículas em grande parte dos alimentos. Se não estão nos alimentos ou no processo de embalagem, eles estão nas águas de irrigação, na terra. Então, quando esse alimento se desenvolve de forma natural, ele pode trazer esse microplástico na sua composição. Você disse pra gente que o efeito é cumulativo, né? Logo, a gente vai levar um tempo para entender que essa substância está presente e ela vai afetar a nossa saúde de alguma maneira. Quais são os efeitos que esse consumo e essa acumulação no nosso organismo causam? Tudo que é inorgânico, ou seja, que não provém de substâncias ou moléculas, seja de animal, vegetal, eles se acumulam no corpo. A gente elimina muitas vezes através das fezes, da urina, mas vai para a água, enfim. Principais sintomas ou queixas de saúde relacionadas aos microplásticos. Inflamação sistêmica, né? Algumas evidências já trazem que esse efeito cumulativo, especialmente no trato gastrointestinal, no intestino, pode alterar a flora microbiana, né? Trazendo problemas como a disbiose. Muitas vezes a pessoa investiga uma constipação crônica, uma diarreia crônica, que se associa muitas vezes com outros diagnósticos, mas que podem ser decorrentes desse processo de contaminação, né?
aumento do estresse oxidativo, porque essas partículas permanecem no organismo, então, como uma forma de defesa, o nosso sistema imunológico tenta combatê-las a todo momento, então a gente tem um sistema imune mais estressado, mais em regime de alerta, para poder auxiliar na eliminação. Pode ter acúmulos tanto na vesícula biliar, podendo fazer parte dos cálculos de vesícula, ou da mesma forma que os de vesícula, a gente tem nos cálculos renais, né, que podem fazer parte desse, conter esses microplásticos na sua composição. Existe alguma forma da gente evitar esse contato? Porque pelo que você nos disse, o microplástico ele pode estar presente em qualquer lugar e em qualquer situação que a gente vá se alimentar, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Hoje, o que se sabe, né, como a gente estava conversando inclusive anteriormente sobre a evolução das restrições, né, alimentares. O que se sabe de evidência científica validada internacionalmente ou nacionalmente é com relação ao grau de processamento dos alimentos. Quanto mais in natura, melhor. Mas Laura, você falou que pode estar na água, na terra, mas o que acontece? Quando a gente consome um alimento in natura, mesmo ele tendo a presença do microplástico, ele tem a presença do microplástico em concentrações menores, né? Agora, por exemplo, se eu consumo somente água de garrafinha, me alimento de refrigerante, sucos que sejam, né, embalados em embalagens plásticas, aqueço a minha marmita saudável numa embalagem plástica, armazeno meus alimentos de uma forma incorreta, aqueço demais. Os próprios utensílios que a gente usa em casa, eles podem também transmitir os microplásticos. São várias práticas, né? A principal delas é evitar o máximo de consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, que esses, assim, a gente sabe que certeza que contém e contém em grandes concentrações. Alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, sempre passar por um processo adequado de higienização, esterilização, porque além dos micro-organismos, a gente ajuda a reduzir a presença dos microplásticos. Laura, já existem levantamentos que apontam qual é essa condição no nosso país? Porque assim, muita gente ouve falar sobre os animais que vivem no mar, que eles consomem o plástico, e quando a gente vai consumir, por exemplo, os peixes, né, que são do mar, esse microplástico está ali presente e a gente absorve ele na nossa alimentação. Você falou sobre a gente evitar os industrializados. No nosso país, essa já é uma situação crítica ou já existe algum levantamento que aponta, né, como é que está isso aqui? Ainda não temos os dados estatísticos. Alguns estudos esparsos, eles trazem, em tal peixe de tal região tem uma concentração X, né? O que se sabe? Peixes, produtos marinhos têm alta concentração, mas não é algo específico do país. É o peixe que está no oceano em geral. Mas, por exemplo, já encontramos em algumas bacias, especialmente a amazônica, do Paraguai, peixes que são nativos de rio, que não são de cativeiro, com presença de microplásticos na sua composição. Ainda se fazem estudos para saber qual espécie, porque a depender de como a espécie se alimenta, se ela come no fundo, se ela come na superfície da água, ele tem mais contato ou não com o microplástico. Mas o que se sabe, né? Ponto pacificado. Água mineral de garrafa, alimentos embalados em embalagens plásticas. Aí são todos os plásticos? Todos os plásticos. E esses microplásticos, eles, como o bisfenol, que já foi abolido de grande parte das embalagens plásticas, ele também traz toda essa alteração da questão hormonal, intestinal, processo inflamatório. Outros alimentos, além dos frutos do mar, a água, os alimentos que são ultraprocessados ou processados congelados e que a gente aquece na mesma embalagem de produção. Eles são também grandes veículos dos microplásticos. Por exemplo, aquelas lasanhas. Lasanhas, tudo que for prato pronto. Por quê? Porque há um revestimento plástico, por ser mais resistente tanto ao frio quanto ao calor, dessas embalagens. E tem um custo menor, diferente da gente ter um alimento numa embalagem de vidro, né? Que o vidro é um material inerte, ele não reage
não interage com o alimento, diferente do plástico. Então, eles trocam substâncias e aí é no momento que essas partículas migram para o alimento. Você falou sobre o acondicionamento desses alimentos em casa, né? Que muitas vezes a gente pode também estar contribuindo para essa ingesta de microplástico. Então, o ideal seria que a gente trocasse todas aquelas vasilhas de plástico que a gente tem por vidro, ou existem outros elementos que seriam mais adequados também para essa reserva? O vidro é o ideal, é o que menos reage, mas a busca por embalagens plásticas de melhor qualidade. Olhar sempre no fundo dela, tem o selo isento ou livre de BPA ou BPA free, que são embalagens que são um pouco mais seguras, né? Então, se você for, por exemplo, preparar alimentos quentes para congelar, espera o alimento esfriar, atingir uma temperatura adequada e aí você acondiciona, porque assim a gente garante uma condição menor de migração. Cuidados em casa, evitar de esquentar ou aquecer coisas em embalagens plásticas, né? Isso no uso de micro-ondas, a gente tá falando? Uso de micro-ondas, muitas vezes, eu congelo uma lasanha para minha família e descongelo. Coloque numa assadeira, faça o banho-maria, que é um processo de aquecimento mais lento, que libera uma menor quantidade de partículas. E assim a gente vai adotando medidas, né? Sempre que possível, utilizar filtro com filtragem de barro ou filtros de carvão ativado, né? Que eles trazem menos na sua composição da água esses elementos. E aí a gente está falando dessa água que é tratada no sistema que abastece as casas, e aí a gente usa esse sistema de filtragem ao invés de comprar água mineral, seria isso? Exatamente, a gente utiliza, já existem várias tecnologias, ozônio, carvão ativado, 3 tipos de filtro, né, que a gente pode fazer uma filtragem mecânica dessas partículas, né, e reduzindo assim a concentração. Não vamos eliminá-la, né, mas a concentração a gente reduz, e sempre que possível optar por alimentos frescos, in natura, especialmente da época, né, alimentos da época fazem com que a planta atinja o seu potencial de crescimento, então ele é mais nutritivo, mais saudável, né, precisa de menos agrotóxico, menos promotores de crescimento. E Laura, a gente... falando desse consumo do microplástico, isso faz com que a nossa expectativa de vida tenha alteração? Ou se a gente não reduz a expectativa de vida, a qualidade de vida sofre influência por conta disso? Principalmente estudos feitos com idosos. O que a gente traz? Presença de doenças neurodegenerativas, neurocognitivas, né? A mais conhecida é o Alzheimer, o Parkinson. Já existem alguns trabalhos que associam a presença dessas doenças e a gravidade delas ao estilo de vida, né? E como a gente falou, um estilo de vida relacionado à alimentação tem um impacto. Então, muitas vezes a gente vai viver mais, não existe uma relação direta com o tempo de vida, em anos de vida, mas a gente tem em presença ou ausência de determinadas doenças, né, e determinadas condições dessas doenças. A gente pode dizer que o microplástico, ele está diretamente ligado ao nosso processo de industrialização? É da indústria que surge essa substância que hoje se concentra nos alimentos e que afeta a vida humana? Na verdade, Michele, eu vejo um pouco mais adiante. É o nosso processo de consumo. Nós, enquanto população, consumidores, demandamos isso da indústria. Demandamos alimentos que durem mais, alimentos que sejam super gostosos, que a gente chama de hiperpalatáveis, que estejam sempre à nossa disposição em qualquer época do ano, né? Então, a partir da nossa forma de consumir os alimentos, a gente gera uma demanda para a indústria. Olha, eu preciso ter, por exemplo, panetone. Se a gente quiser, a gente encontra panetone o ano inteiro, né? Então, a gente gera essa demanda para a indústria e ela, através dos seus estudos, suas pesquisas, elabora processos que produzam esses alimentos na quantidade que o consumidor precisa e nas características que a gente precisa. Então, assim, todo o processo de industrialização, ele não é inerte, ele não traz nenhum malefício para o alimento, ele altera.
ou carga microbiana, ou a composição, teor de água, de fibras, né? Então, esse processo de industrialização, da mesma forma que ele traz benefícios, ele também traz perdas. O que a gente tem que refletir enquanto consumidores, né? Será que se eu puder consumir um leite regional em detrimento a um leite de um laticínio de fora, será que é mais benéfico? Sim. O leite andou menos, ele precisou ser menos processado, o transporte dele foi mais rápido, mais eficaz. E aí a nossa maneira de consumir vai determinando como a indústria vai se moldando. Claro que temos propagandas maciças, né? Especialmente com crianças e adolescentes, mas assim, a nossa forma de consumir é que gera essa demanda para a indústria. E cabe a nós também consumirmos de forma consciente, né? Existe uma frase muito conhecida na nutrição que é: comer é um ato político, social e econômico. Então, se a gente conseguir identificar todas essas 3 nuances, a gente vai ter uma alimentação melhor, mais saudável, sem precisar de tudo que a gente vê, dieta, enfim, todas essas coisas relacionadas à alimentação. Diante dessa frase, né, que comer vai muito além de nutrir o corpo, mas também são expressões políticas, econômicas e sociais, seria ideal que a gente colocasse na nossa rotina, Laura, consumir aquilo que é produzido perto da gente, né? O que é de agricultura familiar, o que é de pequenos produtores que estão na nossa cidade, que estão no nosso entorno. Por exemplo, o hábito de ir a feiras. Exatamente. Quanto mais próximo o produtor do alimento para onde ele vai ser comercializado, melhor. Melhor para o produtor, melhor para o indivíduo, porque, como eu disse, esse alimento ele é menos processado porque o transporte é mais rápido, ele é menos sujeito a etapas diferentes. Por exemplo, se a gente comer uma banana que vem do Nordeste, ela é colhida verde, ela fica numa câmara com gás para poder manter verde, aí chega aqui e amadurece. Então, assim, diferente de uma banana produzida aqui e que é comercializada em grande parte nas feiras livres, né? Seja as de bairro, seja o mercado, né, do porto ali, ela é mais saudável, porque ela concentra melhores nutrientes. Então, seja da agricultura familiar, seja de um grande produtor local, né, as feiras, elas têm esse papel de manter essa cultura alimentar mais viva, porque grande parte delas são de pessoas que têm esses alimentos ou no seu terreno, ou na sua casa, ou divide uma propriedade com a família produz. Então, são práticas mais sustentáveis, evitam agrotóxico, enfim, práticas mais tradicionais, inclusive, também. Laura, muito obrigada pelas informações. O espaço à disposição, caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Olha, como eu disse, a alimentação, ela permeia tantos aspectos da nossa vida que nos atentar a eles vai fazer com que a gente tenha mais saúde, e aí é uma saúde que vai ajudar a controlar peso, doenças, tudo aquilo que a gente busca quando a gente vai até uma alimentação saudável, né? Prestar atenção ao que se come, quanto e como se come, né? Então, são fatores que são determinantes para uma alimentação saudável que está linkada a uma saúde extremamente benéfica, adequada, né, e longeva. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos CEIs, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado do governo de Mato Grosso e não saia daí que o papo volta já já.
Escolher uma profissão é uma das decisões mais desafiadoras da vida e hoje essa escolha vem acompanhada de um novo ingrediente, a adaptabilidade. O mercado muda rápido, as carreiras se transformam e já não existe mais um único caminho profissional. Nesse cenário, o papel dos pais é fundamental. A forma como eles orientam, incentivam ou até pressionam pode influenciar diretamente a segurança e a autonomia dos filhos nas escolhas. E para entender um pouco mais dessa dinâmica é que recebo hoje a orientadora profissional Léa Matos. Léa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouquinho aí desse universo do mercado de trabalho, da escolha profissional. A gente sabe que essa primeira escolha acontece bastante cedo, né? Para quem já sai do ensino médio e ingressa numa universidade. Qual que é o desafio ou a dificuldade de fazer essa escolha nesse momento, né? Existe uma maturidade para que essa decisão seja tomada? Como é que você avalia isso? Bom, primeiro, satisfação enorme estar aqui com você, Michele. Um papo com ela, um papo com a Michele. Tudo de bom. Adoro falar sobre a orientação profissional, que até é algo que eu faço tem 20 anos, né? Então, para poder avaliar, nós estamos perto do Enem, gente, pertinho do Enem, estamos uma semana que antecede o Enem, né? E a dificuldade continua sendo muito grande. Primeiro que a escola ela pressiona demais o aluno na relação de a escolha profissional da sua vida. E todos nós sabemos que nós fazemos parte do mundo líquido, não mais o mundo sólido, o mundo concreto, o mundo do homem perfeito, no lugar certo, um mundo linear. Hoje a gente está partindo para esse mundo que já vem do final do século XX, nós estamos no XXI, que é um mundo líquido. Então, o mundo líquido tem as vantagens, tem as desvantagens também. Mas eu acho que a vantagem muito grande é a possibilidade de escolhas. A gente está de frente com as nossas habilidades. Então, nessa primeira escolha profissional, eu acho tão mais suave a gente falar é a primeira escolha profissional. E a escola ainda mantém, os pais também, muitos deles, aquela questão de é a escolha da sua vida. É então, pro resto da vida, o resto da vida, se é pro resto da vida, como é que eu vou errar? Então eu não posso errar. E se eu não posso errar, a ansiedade pula 1000 e o que um jovem de 17, 18 anos sabe sobre isso se ele não tem maturidade, autoconhecimento, não tem experiência, não tem nada que possa induzi-lo a uma escolha como o pai quer, como a mãe quer, a escola quer, perfeita. Não existe isso. Existe a primeira escolha. Por mais que modifique lá na frente, que seja uma outra profissão, daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, a gente sempre vai carregar um pouco da primeira escolha para todos os lados. Eu costumo falar, a gente pode errar sim, a gente pode errar, a gente tem o direito de errar na primeira escolha. É muito antigo, a gente está num mundo tão novo, tão jovem, é muito antigo. Tão flexível, né? O nosso mundo, o mundo agora líquido, ele é flexível. Tudo bem que ele é muito instantâneo. Veloz, né? E às vezes as coisas assim acontecem muito rápido e é um mundo de consumismo, né? Porque o sapato já não dura tanto, a roupa já não dura tanto, os relacionamentos não duram tanto, né? E também não quer dizer que o que durava antigamente, antes, quando era um mundo sólido, era algo que durava porque estava tendo uma troca muito boa, também não era. Principalmente no nosso caso, mulheres, éramos pressionadas a poder viver esse momento. Hoje eu tenho um projeto até com as mães dos alunos do ensino médio para poder, como elas agirem em cima disso, com menos cobrança, sabe, muito mais ouvido, vamos escutar. O julgamento é muito pesado, então existe hoje nessa escolha que dificulta o aluno a escolher, achar que as profissões tradicionais ainda são as melhores, mas não. A melhor profissão é aquela que você tem habilidade para poder seguir, que está dentro do teu perfil profissional. E a escola mesmo, ela não dá essa possibilidade de poder mostrar para o aluno esse horizonte. Que não tem que começar no terceiro ano, tem que começar no 9º ano, primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro. É gradativo, entende? E chega no terceiro ano é sempre um choque. É até um período de experimentação, né? Sim, então, e como que eu vou experimentar se eu não comecei desde cedo? Se eu tô aqui no terceiro ano, me joga, agora você vai escolher a profissão da sua vida e ir para sempre e tal. E é muito subjetivo, porque em cada família a gente tem uma convivência diferente. Alguns foram criados pelos avós, pelos pais, mãe solteira. Então, e não tem às vezes até uma técnica, normalmente,
para poder levar isso para o aluno. Isso que eu ia te perguntar, Léa, essa possibilidade de experimentar, de vivenciar, de ter essa leveza na escolha, cabe somente à escola ou a família também pode proporcionar esse tipo de experiência para ajudar ou auxiliar esse jovem no momento em que ele vai tomar essa decisão, né? A família pode fazer um papel que é diferenciador nesse processo? Sim, pode e deve, né? A gente também não deve passar toda essa responsabilidade para a escola, não, esquecendo a família, esquecendo a sociedade também. É tudo um todo, é multi, né? Então, a família tem que orientar, mas como foi minha família? Desde que eu nasci, que eu vivi, me deram atenção, não me deram, sempre estiveram presente ou não. Então, por isso que eu digo que é subjetivo. Mas isso tem que partir da família. Então, chegou perto do ensino médio, do primeiro ano, começar a conversar de forma gradativa. É pequena, sabe? O que você gosta, o que você não gosta. Por isso, esse projeto com as mães, para poder até levar essa orientação. Por que você gosta disso ou não? Fazer na família, existe tantas pessoas com tantas profissões lindas que não deram certo para um e para outros. E por que não são lindas profissões? Né? Porque não tem nada a ver com aquela pessoa. Então, não existe, eu costumo falar, não existe remédio forte, existe remédio que não está legal para você. Não existe profissão errada, existe aquela profissão que não é para mim. E se não é para mim, vai dar errado. Então, como que os pais têm que fazer isso aí? Obviamente, a gente precisa usar aquilo que é mais importante da nossa vida, que é o tempo, e dedicar aos filhos. Então, criar os filhos não significa só atingir aqui a adolescência, a infância, não. É para sempre. Então, nesse momento, é um momento de muita dor e muita angústia, porque dói neles. Eles não sabem o que fazer. E muitos pais até chegam e falam, não, escolhe o que você quiser, tá certo. Isso também dói, porque ele não sabe o que tá certo. Ele não sabe o que escolher. Nesse processo, estimular esse jovem ao autoconhecimento é uma medida que vai facilitar essa escolha, porque como você disse, né, não existe profissão errada. Existe a profissão que não conversa com aquilo que eu tenho como habilidade e competência. Exatamente. O processo da orientação profissional, ele se resume no autoconhecimento. É exatamente isso que você disse. Então, eu preciso me perguntar quem eu sou, do que eu gosto hoje e sempre. Porque se eu pergunto hoje, Michele, com 17 anos, quando eu tiver 27, vai ter uma mudança nessa trajetória de vida, sabe? O que eu gostava hoje, amanhã eu descubro outras coisas. Então, as habilidades, elas são sempre recicladas, descoberta a cada tempo que eu passo. Nossa, comecei a gostar de pilotar um kart. Você nunca gostou nem de andar de carro, tudo bem, mas eu comecei. Por quê? Comecei a ver estudos sobre isso e me interessou. E a gente tem a possibilidade de mudar. Esse autoconhecimento dentro de casa, que nem eu falo, os pais podem ajudar sim. O que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E a observação de ver teu filho, desde uma comida que ele pede, desde uma roupa que ele escolhe, um programa que ele vê, tudo isso é muito válido. Então você já tem mais de meio caminho andado. A escola não, porque a escola não conhece seu filho como ele realmente é. Então vai ter que explorar de formas técnicas. Por isso que eu digo, um psicólogo, um orientador profissional dentro da escola, é o boom. Eu sempre faço as entrevistas quando pedem nas escolas, mas assim, são sempre pontuais. No final do ano, perto do Enem e tal. Que não é um processo, entendeu? É mais uma informação. E eu acho que a parte mais legal de tudo, quando a gente fala assim, você pode errar, não é sobre a escolha profissional, é sobre a sua primeira escolha na vida. Então a gente pode dizer, Léa, que é praticamente certeira que a transição de carreira em algum momento vai acontecer, nem que seja para uma nova colocação dentro daquilo mesmo que eu escolhi, né? Se eu trilho um caminho hoje, dentro daquele rol de perspectivas que aquela profissão me oferece, posso daqui um período, com essas novas bagagens que eu vou acumulando, escolher traçar um outro caminho, por exemplo? Sim, eu começo até por mim mesma, né? Quando eu escolhi ser psicóloga aqui em Cuiabá, eu morava aqui, não tinha psicologia, né? Daí eu comecei num processo de 17 anos, muito nova, do que eu gosto, o que eu não gosto, aí acabei fazendo administração, sou formada em administração pela Federal, mas é algo que eu gosto muito, de empreender, de tudo isso, então sempre
A psicóloga tem muito de administradora. Eu carrego para cá até quando eu faço uma orientação profissional. Comecei uma obra esses dias, vi que a obra estava atrasando, comecei a fazer design de interiores para poder ver o que eu conseguia fazer em cima dessa obra. Então, dá para fazer tudo isso? Dá. Quer dizer que todo mundo vai mudar de carreira um dia? Não. Claro que não. Muitos vão, muitos não. Mais irão mudar do que os que não vão mudar. E como que eu vou descobrir isso? Existem momentos da vida da gente que sempre vai dar uns start. Mas assim, eu costumo dizer que qualquer dificuldade que a gente tenha, seja na profissão, seja num relacionamento, a primeira dificuldade não é motivo de mudança de nada. A gente sempre tem que muito questionar o porquê. Porque às vezes as dificuldades que a gente tem leva a gente num processo de conhecimento muito grande. A gente só aprende e conhece dentro das dificuldades. Você tem que estar disposto a aprender também. E às vezes a dificuldade que você tem vai te levar pelo mesmo caminho, mas de uma forma mais suave, quando você passa por esse turbilhão de coisas. Agora, coloca no papel tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Se tiver muito mais pontos negativos do que positivos, óbvio que alguma coisa está errada. Óbvio que essa relação não está legal, eu preciso sair dela. Óbvio que essa profissão já não está mais legal, eu preciso sair dela. Mas também não quer dizer que eu errei. Né? Eu também costumo dizer que a gente acerta até o ponto X da hora da mudança. Isso é o legal da vida, o projeto de vida. Ele ser revisto sempre e a gente poder estar mudando sempre. Então, isso é uma questão da vantagem que eu vejo dentro do mundo líquido, né? Desse mundo que a gente vive hoje. Não é essa mudança tão rápida assim, mas é se possibilitar dentro das suas habilidades. Eu tenho certeza que você, Michele, tem várias habilidades que você fala assim, tem tanta coisa que eu gosto de fazer, e sempre arrumar um tempo, um movimento para poder, às vezes, fazer uma, duas coisas juntas. Nós, mulheres, agora no final do século XX, entrando no século XXI, passamos também por várias mudanças, porque antes as mulheres até de outros tempos eram o quê? Esposas, né? Eu sou a mulher do fulano de tal, eu sou a dona de casa. Então, quando veio, ainda bem, né, esse movimento rico dentro da nossa classe, dentro das mulheres, para as mulheres poderem expandir tudo isso e falar assim, gente, eu consigo, eu posso. E como a gente tem um tempo meio que limitado em questão de maternidade, de tudo, a gente tem um tempo limitado até os 40, não que não possa ser depois, mas a gente vive... Mas o risco aumenta, né? A gente vive nessa pressão, né? E aí como fazer? Nossa, eu tenho habilidades softs, que são aquelas comportamentais, eu sou empática, eu sou resiliente, eu sei trabalhar em equipe, e isso a mulher tem muito, e isso é muito exigido hoje dentro do mercado de trabalho. Muito mais do que as hards, que são as habilidades técnicas, né? Então eu preciso fazer um curso de, não sei, do que seja, de... Fala aí, dá um exemplo. Comunicação não violenta, um exemplo. Pronto, eu vou aprender. Sim, vou aprender, vou estudar e vou aprender. Isso é uma habilidade técnica, né? E aí, o que acontece? Cruzar os dois. Perfeito. Então, a mulher, como ela sempre foi muito multifacetada, de ter várias funções ao mesmo tempo, sou mãe, filha, esposa, profissional, tudo. Cuidadora. Né? Cuidadora, dona de casa. Então, ela está acostumada... Isso é a neurociência explica, né? Ela está acostumada com várias funções. E ela trabalha várias funções ao mesmo tempo. Então, entrar nesse mundo do processo da transição não é que é mais fácil para as mulheres, não. De jeito nenhum. É difícil pra caramba, até mesmo porque tem umas que falam assim, pô, eu sou mãe solteira, tenho meu filho, eu sou sozinha. Tenho que garantir aquela renda, né? Talvez a transição tenha e a questão um momento de redução também, né? Exato. Tudo isso. Não é que é mais fácil, mas eu digo que as mulheres estão mais abertas a isso. Agora, Léa, assim, você falou pra gente do mundo que era concreto e se tornou líquido, né? As relações estão líquidas, essa colocação no mercado de trabalho também. É nessa perspectiva que a gente precisa olhar para a adaptabilidade
como uma característica que a gente precisa nutrir, principalmente para quem está há mais tempo no mercado, porque a gente comentava, né? Você disse, olha, essa geração que está vindo agora para se preparar para o mercado, ela já é bastante adaptável, né? Mas quem já está há um tempo exercendo essa profissão, precisa também treinar essa habilidade? Sim, precisa. Eu costumo falar que aqui, ó, geração X é a geração dos vencedores. A gente vem do analógico total. A gente vem do analógico de fazer um trabalho copiando. E a gente fez essa transição para essa outra geração. Então a gente sabe tudo dessa e tudo dessa. A geração nova não sabe dessa. Só essa. Então por isso que às vezes um filho chega e não tem paciência, não tem pressa. Não, perdão, tem pressa, não tem paciência. Por quê? Ele não sabe o que é isso. E não tem geração melhor nem pior. Às vezes os pais chegam e falam, na minha época, ou então, quando eu tinha a sua idade, eu já trabalhava, eu já fazia isso. E isso, de certa forma, eu costumo e falo sempre, diminui o filho, porque me coloca como uma pessoa melhor que ele. Superior, né? E eu não sou, porque viver nesse mundo da geração Y, Z, alfa, não é fácil. São muitas informações ao mesmo tempo. Então, essa escolha que a gente fazia aqui, eu acho ela muito mais leve do que essas milhões de escolhas e que muda a todo momento. Então, teu filho precisa sim do carinho, do apoio, da tua compreensão. E nós, da nossa geração aqui, precisamos estudar um pouco sobre isso, sabe? Para poder orientá-los. E não terceirizar sempre a culpa para uma escola, para a sociedade, ou então para a própria internet. Porque, como diria Sartre, né? Não existe um problema, existe o que eu faço com aquele problema, né? De que forma eu vou levar isso tudo, sabe? Não tem problema. Focar na solução e tá tudo certo. Agora, a família que eu fui, aquilo que eu aprendi, vai fazer muita diferença naquilo que eu vou ensinar. Muito obrigada, Léa, pelas informações. Eu deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma informação que a gente não tenha discutido. Olha, foi uma delícia ficar aqui. Passou assim rapidinho, né? Rapidinho, mas foi ótimo. Eu te agradeço a oportunidade por estar aqui. Teu programa é um sucesso e vai ser muito mais ainda. Muito obrigada. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos CEIs, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha. A estrutura é de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio, que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. O papo faz uma pausa, mas volta já já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e poder compartilhar com outras pessoas que você sabe que se interessam por esse tipo de conteúdo. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Você também pode conferir o nosso conteúdo no site nossarepublica.com.br, além do Instagram. A esperada Black Friday, que acontece no dia 28 de novembro, promete movimentar em Mato Grosso 831 milhões de reais. O ticket médio do consumidor é de R$ 675 e 63% dos entrevistados apontam que pesquisam os produtos com antecedência antes da compra. Os dados foram compilados por pesquisa realizada pelo Sebrae Mato Grosso. Isso significa dizer que os clientes estão mais cautelosos e estrategistas para consumir. Ele tem que estar atento que o consumidor está buscando mais informações sobre produtos, sobre os preços,
sobre como esse produto vai ser entregue, de que maneira. Então hoje ele detém muito mais da informação dele, então ele compara muito mais do que fazer. Então realmente, se um pequeno negócio entender que ele tem que fazer uma promoção, que ele tem que usar da estratégia da Black Friday, que já está no calendário do varejo, ele tem que fazer algo que seja vantajoso para o consumidor. A avaliação é de que a loja física continua importante no processo, mas a compra online é inevitável. Cerca de 47% dos consumidores pretendem realizar suas compras apenas em lojas físicas, enquanto 38% devem adotar um modelo combinado entre o presencial e o online, e 15% optam exclusivamente pelo ambiente virtual. Por isso, quem souber integrar os dois canais e comunicar com clareza vai conseguir melhor desempenho nesta edição da Black Friday. Então, um bom atendimento vai ser prezado, empresas que eles já conhecem, a valorização das empresas matogrossenses. Então, o consumidor ele tem que ter esse olhar do todo, não somente do preço. Fazer um comparativo antes, fazer uma análise, mas também ver o atendimento que é prestado por esse pequeno negócio que ele é atendido, analisar também os aspectos daquela compra também, se é necessário ou não é necessário para aquele momento, e usar o pequeno negócio, usar como a Black Friday como uma estratégia de relacionamento, de captar cliente. Então ele usa de uma estratégia de promoção para trazer o cliente para dentro do seu negócio. E aí fazer bons relacionamentos, bons negócios, que o consumidor fique feliz e o empresário também por estar tendo um novo cliente. O estudo indica que o público feminino deve ser o mais ativo nas compras, representando 62% dos consumidores. Entre as categorias mais desejadas para consumo estão moda e vestuário, com 52% das intenções de compra, eletrônicos, com 31%, móveis e decoração, com 27%, segmento de beleza e cuidados pessoais, com 25%, alimentos e bebidas, com 9%, livros e mídias, com 7% e brinquedos e jogos, com 6%. O Black Friday é um termo utilizado pelo mercado norte-americano, né, que eles fazem na última sexta-feira do mês, e aí eles fazem uma campanha da troca, né, do estoque do ano para ter uma nova para as compras do fim de ano. Então foi utilizado, o Brasil utilizou-se muito, né, trazendo para cá como mercado, como calendário, e trouxe com algumas melhorias, né, com alguns pontos de ressalva. A gente começa o mês do Black Friday, lá nos Estados Unidos é só um dia, mas a gente traz como mais uma data do varejo, que o varejo é movimento, né? Então as empresas, as pessoas buscam datas, buscam promoções e buscam se relacionar. E as datas comemorativas são muito especiais para o varejo. A pesquisa também aponta que a preocupação com o consumo consciente vem ganhando força entre os mato-grossenses. Para a Black Friday de 2025, 51% afirmam preferir comprar em lojas que adotam políticas de sustentabilidade e responsabilidade social. O estudo indica que produtos sustentáveis se tornaram um diferencial competitivo importante. Além disso, o selo de compromisso sustentável eleva o interesse por itens de casa, beleza, eletrônicos e livros, consolidando a moda como o segmento mais forte entre os consumidores que valorizam práticas responsáveis. O estudo foi realizado entre os dias 12 e 30 de agosto de 2025 por meio de entrevistas telefônicas. Foram ouvidos 1.041 residentes maiores de 18 anos de Mato Grosso. O estudo apresenta uma taxa de confiança de 95% e a margem de erro é de 4%. Pesquisadora sobre gordofobia há mais de 10 anos, a ativista Malu Gimenez protagoniza seu novo projeto sobre a temática, o documentário A Poesia Documentada, Lute como uma Gorda, que traz uma crítica severa à indústria do emagrecimento e ao preconceito no atendimento em saúde. A produção audiovisual marca a estreia de Ju Queiroz como diretora. O documentário aborda a gordofobia a partir da história de vida de Malu Gimenez, protagonista, co-diretora e assessora do filme. Há mais de 10 anos, ela pesquisa sobre a temática e se tornou ativista referência no Brasil. A produção Lute como uma Gorda replica o título de sua tese de doutorado, defendida no ano de 2020 na Universidade Federal de Mato Grosso. Essa pesquisa ela parte do meu corpo e da minha vivência como pessoa gorda, que sempre fui um bebê gordo, uma criança gorda, adolescente gorda, adulta gorda, e vou ser uma velha gorda provavelmente. Então eu parto do meu corpo para falar de outras mulheres também gordas, depoimentos, né, trazer esses depoimentos para a gente denunciar o que é que uma pessoa gorda
passa na nossa sociedade. Malu e Ju Queiroz se encontraram em 2018 na Feira da Sustentabilidade em Chapada dos Guimarães. De lá para cá foram muitos trabalhos em parceria, como 12 ensaios fotográficos de resistência, inclusive premiados nacionalmente. Agora, essa parceria ganha as telas no documentário. A nossa intenção é trazer este corpo, o corpo da Malu, como objeto central dessa imagem, não mais num lugar subjugado, não mais num lugar invisibilizado, mas realmente num lugar de destaque, de visibilidade, porque dessa maneira a gente consegue provocar as pessoas, provocar reflexões, provocar outros sentimentos também, mas especialmente a gente tirar este corpo desse lugar que está sempre às margens e trazer isso para o centro da imagem, num lugar de potência, num lugar de força, num lugar de beleza. A gente parte do ponto central da luta anti-gordofobia, que é a patologização desse corpo, né? Associar todo o corpo gordo a um corpo doente. Nossos corpos não são acolhidos na saúde. Todo esse tempo que eu tenho aí, mais de uma década pesquisando o corpo gordo, os depoimentos que chegam para mim é que a maioria das pessoas gordas, elas deixam de ir no sistema de saúde porque elas são maltratadas, elas são excluídas, elas são humilhadas. Ainda se tem a ideia de que o corpo gordo, a pessoa gorda, ela é gorda porque ela quer e, portanto, ela merece ali passar por vexame, ser humilhada, né? A gente precisa rever a formação dos profissionais de saúde com as corporalidades gordas, porque entender que todo o corpo é doente, a consequência disso no chão da saúde, principalmente no SUS, que são a maioria das pessoas que sofrem gordofobia no mundo são mulheres negras periféricas, a violência quando chega no SUS, chegam nessas pessoas. Então a gente precisa rever como que tem sido a formação em saúde sobre corpos gordos. Malu, que tem formação em teatro de rua, realizou uma performance para o filme rodada no centro de Cuiabá que teve continuidade no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, local onde os ensaios fotográficos também foram realizados. A ideia com o documentário, assim como os ensaios fotográficos e o livro, é jogar luz sobre a violência que acomete corpos gordos. Eu estou trazendo um debate que é coletivo também. Né, o que todos os corpos gordos passam quando vão passar numa catraca, quando são vistos pela sociedade, os olhares que acontecem com esse corpo de raiva, de nojo, de ódio, né, da gente não se encaixar nos espaços e nos lugares, da gente não caber numa cadeira, da gente não passar numa roleta. Então, na verdade, eu sou protagonista, mas não sou protagonista, porque eu estou ali representando ou trazendo para o debate o que é que os corpos gordos passam no seu dia a dia, no seu cotidiano dentro da sociedade brasileira e mundial também. E é muito gratificante ver como tomou forma, como tomou corpo essa poesia documentada, né? Porque é mais que um documentário em que a gente está ali, de fato, registrando, né, a Malu e a pesquisa dela e o debate que ela levanta. Mas é trazer isso também de uma maneira que provoque sensações, que desperte sentimentos para além do que a gente pensa, para além da nossa consciência. Eu acho que esse é o poder da arte também. A gente poder provocar sem, muitas vezes, precisar ser literal, sabe? Eu acho que a gente conseguiu trazer isso de forma muito bonita para esse filme. O documentário foi contemplado com o edital de fomento audiovisual diretor estreante da Lei Paulo Gustavo da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer. A obra tem duração de 21 minutos e marca a transformação do olhar de quem o assiste. É muito importante que a gente comece a pensar sobre a gordofobia que está dentro da gente. Todo mundo na sociedade, por ser um estigma estrutural, todas as pessoas são gordofóbicas, inclusive eu. O importante é que a gente perceba essa gordofobia dentro da gente e a gente comece a ressignificar isso. Enquanto a gente apontar que o outro que é isso, que o outro que é racista, que o outro que é gordofóbico, que o outro que é homofóbico, a gente não vai conseguir mudar as coisas. Agora, quando a gente começar a perceber dentro da gente todos esses estigmas, principalmente a gordofobia, que é o tema aqui que a gente está levantando, aí sim a gente começa a ressignificar e mudar também essa realidade à nossa volta, né?
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a construir o Papo com Ela dizendo o que você gostaria de assistir aqui no programa, seja nas entrevistas ou nas reportagens. Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!